indígenas, isso para discutir a reestruturação de ministérios na MP enviada ao Congresso. Ontem, em evento no Dia Nacional da Indústria em São Paulo, o presidente minimizou mudanças e classificou o embate como normal. Segundo ele, agora começou o jogo. A gente tem mais informações chegando direto de Brasília com ele. Bom dia, João Pedro Melo. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão desde ontem, né? A chamada treta dos ministérios que a gente está acompanhando aqui em Brasília. E o presidente Lula hoje, então, deve se reunir aí com as ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, exatamente para discutir essa reestruturação dos ministérios. A gente sabe que isso vem irritando tanto a ministra Marina Silva como Sônia Guajajara, que alegam esvaziamento de funções das respectivas pastas. As alterações são parte de uma medida provisória que foi aprovada na última quarta-feira por 15-3 em uma comissão mista do Congresso Nacional, e essa medida provisória foi alterada por deputados e senadores e prevê o seguinte, que a esplanada continue com 37 ministérios, mas transfere algumas funções de cada uma das pastas para outras pastas ou outros ministérios. O meio ambiente, por exemplo, vai perder o cadastro ambiental rural, de prevenção de grilagem e desmatamento, que passou para o Ministério da Gestão e Inovação. Os sistemas de resíduos sólidos, por exemplo, saneamento, recursos hídricos, foram para o Ministério das Cidades. E a Agência Nacional de Águas passou para o controle da pasta de Integração e Desenvolvimento Regional. Por sua vez, o Ministério dos Povos Indígenas perdeu a demarcação das terras, que agora vai ficar com o Ministério da Justiça, e a administração da Campanha Nacional de Abastecimento, que era do Desenvolvimento Agrário, foi para a Agricultura. Durante o evento que celebrou o Dia da Indústria, então, na Fiesp, em São Paulo, Lula disse que não considera essas mudanças como uma derrota do governo. E a gente vai ouvir o Lula agora. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessora só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Bom, a gente ouviu o presidente da República falando sobre esse assunto, dizendo que é uma questão normal, mas não é tão normal assim, né? É uma estrutura que deve ser definida pelo Palácio do Planalto e não pelo Congresso Nacional. E a gente teve, inclusive, reações ontem de partidos da base aliada, Partido dos Trabalhadores, PSOL, falando principalmente sobre essa questão de que isso é uma função exclusiva do presidente da República, definir como vai ser o sistema, né, de governo, como que vão funcionar as pastas, de fato, da esplanada dos ministérios. E, diante disso, a ministra Marina Silva prometeu resistir às mudanças que afetam a pasta dela. Não está fácil, mas a melhor forma de contribuir é enfrentando a adversidade, é estando aqui, permanecendo aqui, Joênia, para que a gente possa fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. Bom, a expectativa é de que na reunião de hoje o presidente diga que essas mudanças foram feitas pelo Congresso, isso após um acordo com parlamentares, e que não significam alteração na política ambiental nem mesmo na defesa dos povos indígenas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a afirmar que ia recorrer ao Supremo contra essas mudanças, mas a avaliação da ala política é de que enfrentar o Congresso seria um desgaste desnecessário. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado e pela Câmara até o dia 1º de junho para, de fato, não perder validade. Ou seja, o governo corre mais ou menos contra o tempo para tentar resolver essa questão e exatamente por isso a gente vai ter essa reunião meio que de emergência hoje aqui na capital do país. Obrigada, João Pedro. Agora sim. Claro. Essa pergunta que a gente se fez ontem, né? Se Marina Silva ficaria ou não. Disse ao povo que fica. Mas Marina Silva, embora muitos se enganem com a aparência frágil, com a voz esganiçada ali, como se fosse um animal silvestre, ela tem uma força moral impressionante.
e não vai engolir tranquilamente a boiada passando no Congresso e ela se tornando uma ministra pato manco, né? Certamente o Lula teve que ouvir bastante ontem nessa conversa e Marina deve ter garantido de alguma maneira ali que manterá uma boa quantidade de poder e condição de trabalho no Ministério do Meio Ambiente, não, JP? Sim, Megali, a gente sabe, né, foi uma conversa um tanto quanto séria, uma conversa que já vem acontecendo há algum tempo, a gente tinha falado já sobre essa insatisfação da ministra Marina, então é uma questão que é um tanto quanto delicada. Lula sabe que está meio que pisando em ovos, né, com relação a essa situação, então exatamente por isso ele vai fazer essa reunião hoje para colocar de fato a situação nos eixos, para esclarecer o que está acontecendo. E a ideia agora é, de fato, convencer o Congresso de que essas mudanças não são necessárias. E aí a expectativa é de que isso seja aprovado na Câmara e no Senado até o dia 1º. Só que como a gente falou ontem, né, aqui nesse horário inclusive, essas medidas provisórias geraram um desgaste enorme no Congresso Nacional, porque muitas vezes elas são analisadas de última hora e não há tempo para fazer as alterações que são de fato necessárias. Então esse é um ponto que está pegando, é isso que Lula está negociando aí nos bastidores e precisa resolver de fato até o dia 1º de junho. Pois é, agora o presidente Lula dizer que a imprensa faz parecer que o mundo está acabando. Poxa, presidente, com todo respeito, a imprensa tem que contar para as pessoas o que está acontecendo. Não houve um embate no Congresso, não aconteceu tudo aquilo, né? Os parlamentares não se posicionaram da forma como se posicionaram. A gente está aqui para contar as coisas que acontecem, né? Em países onde há ditaduras, aí a imprensa não faz isso. Então a gente está aqui. Ninguém está aqui para enfraquecer, fortalecer nada, né? A gente está aqui para traduzir para as pessoas que não têm acesso à informação direta o que está rolando em Brasília. Então é isso, não tem nada de imprensa trabalhando contra, não. João Pedro, mais alguma? Não. Dito tudo Não, isso, só João isso Pedro, bom fim de semana para você. Um Valeu beijo, pra bom gente, trabalho um nessa beijão. sexta. Né? Valeu. A gente continua ainda falando um pouco mais desse embate, agora envolvendo a Petrobras, né, que reapresenta o pedido para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A Cindy Lopes tem os detalhes. A Petrobras protocola nesta quinta-feira um novo pedido para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, uma semana após o IBAMA ter negado a primeira solicitação. Entre outras coisas, o IBAMA alegou que o plano da estatal não apresentava garantias da fauna em possíveis acidentes por derramamento de óleo. Agora, o novo pedido da empresa inclui uma base de resposta rápida com 100 profissionais, 12 embarcações e 5 aeronaves, a maior já oferecida no Brasil. A Petrobras afirma que o trabalho deve levar 5 meses e que nesse primeiro momento só quer saber do potencial e o perfil da eventual jazida de petróleo. Caso o resultado seja positivo, haverá um novo processo de licenciamento ambiental para a produção na região. O Ministério da Fazenda deve apresentar em 15 dias os impactos e o tempo de duração das medidas anunciadas para baratear os chamados carros populares. Ontem, o governo, após se reunir com representantes do setor automotivo, anunciou uma redução de impostos para veículos de até R$120 mil. O corte do IPI, PIS e COFINS poderá chegar a 10,96% e vai levar em conta 3 fatores: o preço do carro, quanto mais barato, maior o desconto; a emissão de poluentes, quanto mais limpo o motor, maior o desconto; e a cadeia de produção, quanto maior o número de peças fabricadas no Brasil, maior o... As medidas foram explicadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social, atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é eficiência energética, é quem polui menos. E o terceiro é densidade industrial. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Outra medida ainda em estudo é permitir a venda direta de carros das montadoras para pessoas físicas. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Mário Lima Leite, o pacote dá fôlego ao setor e o preço dos carros populares pode ficar abaixo de R$60 mil. Atualmente, os mais baratos não custam menos de R$68 mil. Mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de R$60 mil. As reduções tributárias que estão em discussão e o esforço conjunto de todo o setor
É bem possível que tenhamos, mas isso é uma questão que cada montadora, cada fabricante tem a sua política. Em evento na Fiesp, em São Paulo, o presidente Lula destacou a importância das medidas para incentivar a produção de automóveis no Brasil. Nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de R$90 mil não é mais popular, já é um carro de classe média. E aí o pessoal está dizendo aqui, mas e aí, o motor é opcional? Vem um buraco embaixo do motorista? Você compra a parte. Imagina? Então, é um opcional que você vai colocando. Vidro elétrico, venda casada, motor. Ontem nós falávamos sobre isso, mas no Band News São Paulo, né? De que, claro que é importante aumentar o acesso das pessoas a todos os bens possíveis, mas que é preciso conversar com a indústria para saber exatamente como fazer isso, porque os carros, e aí eu sempre cito o Pablo Fernandes porque ele foi fundamental naquela entrevista que a gente fez, foi com o próprio presidente da Anfávia, né? Foi um outro porta-voz aqui da Anfávia, vou me lembrar o nome dele, mas o Pablo perguntava o seguinte, tem como fazer esses veículos ficarem mais baratos? Por que os carros... o preço de saída é tão alto, tão elevado? E ontem nós falávamos sobre isso aqui, porque a tecnologia embarcada nesses veículos, os mais baratos, não é tão diferente da tecnologia dos carros ao longo de toda essa linha. É claro que lá na ponta você tem a coisa mega tecnológica que você não tem nesses primeiros, mas é tudo muito eletrônico, são componentes que estão em quase todos os veículos dessa linha. Então é difícil você baratear o custo desses carros. E aí o Megali falava, para baratear talvez tenha que se criar uma política específica com alívio de impostos. É o que parece que está acontecendo. Porém, né, Megali, como você dizia, vai na contramão do que o próprio ministro Fernando Haddad dizia, né? Que é retomar a cobrança de impostos de todos. Exato, e aí abre-se uma porta, né? Fabricantes da linha branca também não vão alegar que não estão vendendo o suficiente. Enfim, todo mundo aí vai ter a argumentação de tornar produtos mais acessíveis às classes mais baixas e à classe média, aquecer a economia, gerar emprego, botar as linhas de produção para funcionar. O argumento das montadoras vale para qualquer fabricante de basicamente qualquer coisa no Brasil. O governo vai peitar essa gente? Vai bater a porta na cara? Né? Abre-se um precedente perigoso. Bom, o carro brasileiro é muito caro. Isso é histórico. Mas são os impostos. A culpa é dos impostos. Não, isso não é verdade. A culpa também é dos impostos. A Quatro Rodas recentemente fez uma comparação aqui entre dois países que são muito parecidos em suas qualidades e em seus problemas, né? Países de grande população, quase continentais, Brasil e México. Por que a gente paga tão mais caro? Eu não vou nem comparar aqui com os Estados Unidos, que tem, né, um mercado gigantesco, tem suas particularidades, etc. Comparemos então com o México. Por que a gente paga tão mais caro que os mexicanos num carro zero? Um estudo da Anfávia, publicado naquela época, a reportagem de 2019, mas nada mudou desde então, mostra que o carro brasileiro custa até 44% a mais para ser produzido. Sim, os impostos fazem diferença. Logo de largada, a tributação brasileira é responsável por uma diferença que varia entre 21 e 28 pontos percentuais no preço de um carro. Mas não é só isso. Quando a gente leva em conta os custos de fabricação de maneira isolada, né, deixando de lado os impostos, a diferença a favor do México é de 18 pontos percentuais. Então um carro sem impostos, tá? Que sai da nossa fábrica custando 100 mil reais, por exemplo, lá no México vai estar custando o equivalente a 81 mil reais. Por isso que os mexicanos muitas vezes chegam a pagar mais baratos em carros que eram produzidos no Brasil. Era o caso do Ford Focus, quando o Ford Focus ainda era produzido aqui no Brasil, quando o Brasil ainda produzia carros da Ford, que era produzido aqui, colocado num navio cargueiro, levado lá para o México, os mexicanos pagavam mais barato. Não tem cabimento. Então, tem custo de produção, tem a questão dos impostos, e tem uma questão que um fabricante me confidenciou certa vez, que é a seguinte, ele jamais vai falar isso no ar. O brasileiro paga. Aí é uma questão cultural. O brasileiro topa pagar mais caro. Outros países não topariam essa política de preços e a gente vai lá e entuba. Divide não sei quantas vezes, fica 30 anos pagando por um carro, enfim, a gente faz questão.
por 1000 motivos. Transporte público deplorável, questão cultural, o brasileiro apaixonado por carros, lembra que a publicidade explorou isso muito bem? Então, há uma série de fatores aí, mas tem um pouquinho também de nossa responsabilidade, de topar pagar um absurdo num carro zero e aceitar a premissa falsa de que 60 mil reais é o valor de um carro popular. Pelo amor de Deus. Isso não é valor de nada popular. Mas, enfim, aguardemos aí os efeitos práticos da nova medida. Tem 2 aspectos importantes sobre os quais a gente não falou. Um deles da geração de empregos, ou seja, quando a gente fala que abre-se a porteira para que outros setores também demandem desonerações, a gente já viu isso acontecer. Não, falou. E aí eu vou continuar a partir daí. Boa. Outros setores virão com essa demanda e cada um apresentando seus números. E possivelmente todos esses sejam números importantes por causa das perdas que houve no setor da indústria como um todo. O setor automotivo está dentro do setor industrial que teve perdas muito importantes. Se a gente considerar em 10 anos, a perda foi de 1 milhão de empregos. É muita coisa para um setor que hoje é responsável por 500 mil empregos gerados. Isso só diretamente, mas é uma cadeia muito grande. E aí, cada setor vai apresentar os seus números, seja de geração de empregos diretos, indiretos, seja da perda considerada nos últimos anos, últimos 10, mas em especial da pandemia para cá. De 2020 para cá, as perdas foram muito significativas no setor industrial como um todo, mas não unicamente no setor industrial. Então, certamente as demandas virão. Falando da geração de empregos. Por outro lado, tem um outro aspecto super importante. Quem compra carro à vista no Brasil? Praticamente ninguém. E aí você vai falar o quê? Dos financiamentos. E o que pega nos financiamentos? Taxa de juros. Você barateia, retira impostos, o carro barateia, mas e o financiamento? Vai continuar altíssimo, exatamente por causa da taxa de juros. Então, não sei se vai surtir o efeito que o governo espera exatamente por causa dos juros que impactam no financiamento, nos preços, na hora de comprar financiado. Só para encerrar, Sheila, ficou faltando esse dado aqui. Quando a gente leva em conta tudo, né? Alíquota, mais custo de produção e mais lucro do fabricante, um carro que custa 100 mil reais aqui no Brasil... Melhor, que custa 100 mil reais no México, aqui vai custar 144 mil reais, é quase 50% a mais. E o salário mínimo? Aqui no Brasil, a gente já sabe qual é, 1.300 e pouco, e no México, 259 dólares. Multiplique-se por 5, é um salário parecido. Portanto, com o mesmo poder aquisitivo, a gente tem que tirar muito mais dinheiro do bolso para comprar um produto como um carro. Muita gente está escrevendo para cá, a gente vai abordar esse tema um pouco mais tarde. Por exemplo, a nossa ouvinte aqui está dizendo carro popular, 60 mil reais. O mais barato que eu achei foi por 90, diz a Lucimar, nossa ouvinte. É isso aí, mais para frente a gente vai voltar a esse tema, porque tem muito assunto para a gente discutir ainda. O Senado, por exemplo, deve começar a analisar nos próximos dias a proposta do novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos. O projeto foi aprovado pela Câmara na última quarta-feira e prevê limitar o crescimento das despesas para controlar as contas públicas. No Senado existe a possibilidade de o teto, diferentemente do que aconteceu na Câmara, passar pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir a plenário. Ontem, em entrevista à Globo News, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a aprovação da proposta acabou com o risco de uma inflação descontrolada e pode influenciar a taxa básica de juros. Para baixo, a gente espera. Na parte da expectativa, o arcabouço tem um grande poder de influenciar a expectativa de inflação futura. Porque existia um medo, né, de que a inflação podia simplesmente sair de controle. E o que o arcabouço deixa muito claro é que esse medo não existe mais. Você tem, óbvio, tem alguns economistas que achavam que podia ser um pouco melhor assim, ou podia ser um pouco mais apertado, mas o fato é que você eliminou o que a gente chama de risco de cauda. Agora, o Banco Central tem um timing, tem os critérios técnicos, e eu não tenho como adiantar o que vai ser feito. Como eu disse, eu sou um voto de 9 de um colegiado, então a gente vai ter que esperar aí para ver como é que isso vai, de fato, né, se transformar numa melhora de expectativa. No Fórum de Sustentabilidade Especial de 18 anos aqui da Band News FM, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, defendeu a redução da Selic para estimular investimentos no setor. Hoje, nós estamos, de certa forma, amarrados com uma taxa de juros. Você pega o BNDES e as pessoas falam, o que o BNDES vai fazer com relação à inovação e na questão da transição energética, na transição climática? Eu te respondo, nós queremos fazer. Um microempresário, um médio empresário que queira inovar, que queira atuar na transição energética, que queira atuar com cidades sustentáveis, ele vai no banco, no BNDES ou no mercado
e encontra uma taxa que é insustentável. Instalada no Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro vai definir o plano de trabalho no próximo encontro. Ontem, o presidente da comissão, Arthur Maia, defendeu que o colegiado se reúna sempre às quintas-feiras. A relatora da CPMI será a senadora Elisiane Gama, do PSD. Detalhes chegando com o repórter André Viana. O deputado Arthur Maia, do União Brasil, foi definido como presidente da Comissão Parlamentar Mista dos Atos Criminosos. A instalação da CPMI dos atos criminosos também definiu a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, como relatora do processo. De acordo com Maia, a comissão se diferencia das outras investigações sobre o assunto pela natureza pública. Nós, os senadores e deputados, teremos a obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente. O grande mérito dessa CPI é que nós estamos sempre no Congresso Nacional, como é da própria natureza do nosso poder, fazer as coisas em praça pública. Já Elisiane Gama, após ter a imparcialidade questionada pela oposição por ter fotos com o ministro Flávio Dino, afirmou que vai cumprir o dever como relatora, independente de filiações políticas. Todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu. Nós queremos garantir o Brasil, a democracia cada vez mais forte nesse país. E eu quero dizer aqui para quem quer que seja, eu não estou aqui como relatora para agradar ou desagradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu papel e ter responsabilidade pública. A comissão terá a maioria governista e será composta por 32 integrantes, 16 deputados e 16 senadores. Já no primeiro dia houve bate-boca entre os senadores Eduardo Girão e Marcos Duval, ambos de oposição ao governo. A discussão ocorreu antes mesmo da escolha do presidente e da relatora da CPMI. Quem presidia a sessão era o senador Otto Alencar, o mais velho entre os indicados. A comissão começa com o governo dominando algo que deveria ser um instrumento da oposição e da minoria. Senador Marcos Duval, o regimento não permite que Vossa Excelência venha interromper. Todos ouviram Vossa Excelência. Todos ouviram Vossa Excelência. O senhor não pode interromper. Corta o som do Marcos Duval. Marcos Duval parece que não pode quer cortar instalar o som dele. CPI. Se o som dele ficar ligado, a CPI não vai acontecer. Acabou. Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa. Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falta de decoro, senador. É diferente. É muito diferente. Senador Girão. Senador Girão. Vossa Excelência, peça que o senador pegue o seu pendrive e saia dessa sala, porque ele quer tumultuar. Vossa Excelência que é investigado por falso testemunho. Rapaz, gente. Ai, que preguiça, sabia? Nossa, só o começo. Senhora, Minha nossa. E eles dando risada ali entre eles mesmos, nossa. Bem, Tinha uma velha expressão, né? Por isso que o Brasil não vai pra frente. É meio que isso, né, gente? E aí, no mesmo dia, a Polícia Federal concluiu que o autor do pedido de CPMI incitou os atos antidemocráticos durante a invasão à sede dos três poderes. Segundo a PF, André Fernandes, do PL do Ceará, chegou a publicar uma foto do armário vandalizado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a legenda: "Quem rir vai preso". O inquérito foi enviado à Procuradoria-Geral da República, que terá 15 dias para se manifestar. Procurado, André Fernandes alegou que, ao fazer as postagens, tinha a intenção de criticar o que chamou de ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal volta a se reunir na quarta-feira da semana que vem para definir a pena do ex-senador Fernando Collor. Ontem, por 8-2, o STF condenou o ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro em ação aberta durante a Lava Jato. Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014 por contratos fechados pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. O relator do caso, Edson Fachin, pediu 33 anos de prisão. Caso a sentença seja acima de 8 anos, Fernando Collor deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, na cadeia. Mas isso só vai acontecer depois que todos os recursos forem esgotados. São chamados embargos de declaração. Edson Fachin ainda propôs que o ex-presidente seja impedido de ocupar cargos públicos e pague uma multa de 20 milhões de reais por danos morais. Substituta de Eduardo Apio, a juíza Gabriela Hart pode deixar os processos da Lava Jato em Curitiba. Ângeles Fire.
Inscrita em um concurso de remoção, a juíza Gabriela Hart, que assumiu novamente os processos da Lava Jato após o afastamento de Eduardo Apio, também pode deixar a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela participa de um concurso de transferência, mas tem até segunda para desistir. Nos últimos anos, Hart atuou como juíza substituta e tomou decisões importantes na Lava Jato. Foi dela, por exemplo, a sentença que condenou Lula pela segunda vez no processo relacionado ao sítio de Atibaia. A juíza também se manifestou ontem sobre o convite para prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização da Câmara. Ela e o pai, que trabalhou na Petrobras até a década de 90, foram chamados devido a uma suspeita de vazamento de documentos confidenciais e pirataria de tecnologia. Em nota, Hart disse que o pai dela foi diagnosticado com Alzheimer em 2020 e por isso não atenderá ao chamado. O Ministério Público de Valência denuncia os torcedores envolvidos nos atos terroristas contra o atacante Vinícius Júnior. Racistas, né? Racistas, na verdade, eu tô pensando aqui, nossa, eu pulei o Megali, era ele, né? Não, eu fiz a última. Pulei na sua frente, não foi isso? Não, eu fiz a Hart. Então vamos para esse tema que é tão importante, que são os atos racistas. Então é isso, o Ministério Público de Valência denuncia aqueles torcedores envolvidos nesses atos. Eles vão responder por crimes de ódio e o Arthur Coelho vai trazer mais informações pra gente. O Ministério Público de Valência envia à Justiça o processo instaurado contra torcedores acusados de racismo contra o atacante Vinícius Júnior. A partir de agora, o Tribunal Espanhol assumirá a responsabilidade pela investigação e convocará os suspeitos para interrogatório. O brasileiro foi chamado de macaco durante o jogo do Real Madrid contra o Valência no último domingo no estádio Mestalla. O Ministério Público Espanhol informou que essas ações se somarão à denúncia apresentada pela La Liga para esses mesmos eventos. A polícia espanhola deteve na última terça-feira 4 torcedores que foram liberados após pagamento de fiança. Às vésperas do Grande Prêmio de Mônaco no próximo domingo, pilotos da Fórmula 1 reagiram ao caso de racismo contra Vinícius Júnior. O britânico Lewis Hamilton lembrou que ele também já passou por situação semelhante. É devastador isso acontecendo em 2023. Ainda ver e ouvir essas coisas realmente me machuca, porque me traz emoções e coisas que passei na Inglaterra, correndo na Itália, ou na França, ou na Espanha. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já sugeriu medidas para combater o racismo no futebol. Entre elas estão o banimento para sempre de torcedores nos estádios, a derrota imediata para o time em caso de atos racistas e a abertura de processos criminais. E a gente estava falando aqui fora do ar que pensar nisso acontecendo hoje com o Lewis Hamilton é quase impossível, né? Não teria como acontecer, porque ele se tornou uma voz também que se levantou contra o racismo em todas as esferas e sobretudo no esporte. Aí ontem, né, Sheila, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, voltou a se pronunciar e admitiu que errou. Sério, ao criticar o atacante, né, o Vinícius Júnior, depois desse caso. Eu não queria criticar Vinícius, pero quando estás... Eu não queria criticar o Vinícius Júnior, mas no meio do furacão você não percebe que está criticando. Esse pode ter sido meu erro. Eu não concebo o racismo, luto contra ele todos os dias. Não foi o que demonstrou na primeira fala, né? Aliás, é no calor dos fatos em que, geral, a gente põe mais o pé na porta ainda. Ele estava exatamente, ele chamou de furacão, vou chamar de calor dos fatos ali, naquele momento. Aí ele não percebeu, no calor dos fatos ele não percebeu? Se nem no calor dos fatos ele percebeu depois? Não. Ele só agora mudou o discurso por causa da repercussão. É óbvio. Não faz nem sentido. Agora ele pôs a mão na consciência, refletiu e mudou de posição? E vai pedir desculpas? Eu errei a falar aquilo. Não, ele errou de fato, porque não é exatamente o que ele pensa. Viu o tamanho que a proporção que a coisa tomou e aí mudou de direção, porque pegou muito mal. No calor dos fatos, a posição era exatamente outra, que ele deveria ter adotado, até né? Não cola, né? O Tebas tem um histórico, né? Exatamente. Que depõe contra ele. O Tebas ele sempre foi um ativista político, sempre participou da vida política espanhola e já como presidente da Liga em 2017, ele saiu de maneira muito enfática, coisa que não fez com Vinícius Júnior, em defesa de um jogador do Albacete que estava sendo acusado e hostilizado pela torcida do Raio Vallecano por uma suposta participação em grupos neonazistas. Ele teria ligações, isso nunca ficou 100% provado, mas haveria indícios de ligações desse jogador com movimentos paramilitares neonazistas ucranianos. E na época, o Tebas foi lá e matou no peito.
pediu que a torcida do Raio Vallecano respeitar. Não é que ele disse, não, ele não tem posição neonazista nenhuma. Ele pediu à torcida que respeitasse as posições políticas do jogador e, inclusive, ameaçou abrir uma queixa criminal contra o time por coação. Tá? Então ele foi muito rápido para defender um jogador acusado de participação em grupos neonazistas e fez o que fez com um jogador chamado de macaco por metade de um estádio. Tá? E depois veio falar que agiu como é que é? No meio do furacão. Como disse a Sheila, no meio do furacão você geralmente se posiciona 2 tons acima, não 2 abaixo. E todo mundo a essa altura já sabe que o Tebas é membro integrante do Vox, né? Um grupo político de direita fundado em 2013 que defende a proibição do casamento gay e o fim da imigração. Não o controle migratório na Espanha, que é uma posição que vai lá, mas o fim da imigração. Espanha para os espanhóis. E ele foi integrante do Força Nova, que é um grupo partidário de viés fascista. Então ele tem um histórico, né, que combina com a primeira declaração dele, que aí sim a gente pode usar o furacão para entender que é nessas horas que a pessoa fala o que pensa. Aí depois, pragmaticamente, percebe que o mundo inteiro está se voltando contra ele e fala, veja bem, e faz aquele pedido de desculpas todo torto, dizendo, por exemplo, que não, a Espanha não é composta somente por racistas, a Espanha não é... O Vinícius nunca disse isso. Ele disse que, com o que está acontecendo nos estádios espanhóis, no meu país, o Brasil, a Espanha está começando a ganhar fama de ser um país racista. Ele nunca disse que a Espanha era um país racista. O que ele falou, e ele tem razão, é que, olha, tá começando a aparecer. Os brasileiros estão começando a enxergar a Espanha dessa maneira porque vocês não fazem nada. Tava certíssimo, Vinícius. A fala dele foi irretocável em todos os momentos. Aliás, as atitudes do Vinícius têm sido irretocáveis em todos os momentos. O Vinícius tem tudo para se tornar um grande herói da luta pelos direitos da população negra, da luta pelos direitos civis. Guardadas as devidas proporções, um Martin Luther King com camisa 20. Viva Vinícius! E que papel lamentável do presidente da Liga mais uma vez. Pena que a gente não pode falar o mesmo também do senador Magno Malta, né? Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar as falas de Magno Malta sobre os atos racistas contra Alvini Júnior. Na terça-feira, em sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele afirmou que a imprensa estava revitimizando o jogador do Real Madrid e questionou: cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem. Ele tem. Sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela. Falava assim, ó, como não tem nada contra branco. E eu ainda como, se tiver... A leitoinha não ia querer te beijar. A leitoinha ia virar o rosto, Magno Malta. Pelo amor. Vocês percebem? Vocês percebem como a pessoa se entrega, né, nos detalhes? Ele acha que o Vinícius Júnior tinha que entrar com uma leitoinha em campo pra quê? Pra demonstrar publicamente que nada tem contra os brancos. Quem disse que o Vinícius Júnior tem alguma coisa contra os brancos? O Vinícius Júnior tem alguma coisa contra quem o chama de macaco. Então, pro Magno Malta, a responsabilidade, a bola tá no campo do Vinícius. É ele que tem que provar que não tem nada contra ninguém. Ou seja, daí depreende-se, lógica, uma questão de lógica, que o que tá acontecendo nos estádios ocorre porque há o entendimento de que o Vinícius Júnior é um racista do avesso. Se ele deixar bem claro que ele não tem nada contra a população branca, tudo vai ficar bem. Leva a porquinha, dá beijo na boca. Senador da República. Um deputado estadual de São Paulo foi cassado porque vazou um áudio dele na Ucrânia dizendo que aquelas mulheres refugiadas eram gatas maravilhosas que um dia ele queria traçar. Foi muito bem cassado, diga-se. Mas o que é mais grave? Essa fala aí, o microfone aberto, plenário da Câmara, ou um áudio vazado para um amigo? De novo, muito bem caçado foi o Mamãe Falei em São Paulo.
Tá? Ninguém está colocando em dúvida essa questão. Agora, um senador que fala um negócio desses, de um homem negro hostilizado por milhares de pessoas, apontando o dedo e o chamando de macaco, ele diz que quem tem que ficar ofendido é o macaco e que quem tem que provar que não tem nada contra os brancos é o Vinícius. Com o microfone aberto, imagina que esse cara fala com o microfone desligado. Como disse a Sheila aqui fora do ar, esse caso não tem nada aqui pro STF, esse caso tem que nascer e morrer no Conselho de Ética. Se funcionasse o Conselho de Ética, se tivéssemos direito, um Conselho né? de Ética. Pois é. Mas não temos. E aí lá vai o STF ser provocado novamente e ter que decidir questões por absoluta inação dos nossos congressistas. É tudo muito lamentável. E é tudo política, né? Só questão política. Na quarta-feira, o Conselho de Ética do Senado recebeu 2 pedidos para abertura de processo por quebra de decoro contra Magno Malta. Assim como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de São Paulo vão investigar o jogo simulador de escravidão, aquele aplicativo que estava disponível, foi retirado do ar, mas estava disponível na loja do Google. Fala aí, Amanda Oliveira. O Google e os usuários do aplicativo simulador de escravidão podem ser responsabilizados pelo uso da plataforma de cunho racista. De acordo com a Defensoria Pública do Rio, o app, que era disponibilizado na loja Google Play, tinha boa avaliação e diversos comentários criminosos. O jogo oferecia aos usuários a opção de trocar e vender escravizados, além de extrair lucro do trabalho deles. Na imagem de divulgação, homens negros eram representados trabalhando ao redor de um homem branco. A defensora pública e coordenadora de promoção de equidade racial do órgão, Daniele Silva, explica que a defensoria vai seguir apurando o caso em conjunto com a Polícia Federal. Um procedimento instrutório que aí a gente vai apurar a nível de responsabilidade para poder, inclusive, pensar numa reparação, numa tutela coletiva. O aplicativo foi removido do Google Play na tarde desta quarta, após uma série de denúncias nas redes sociais. Nos comentários, um usuário disse ainda que faltavam mais opções de tortura. Em nota, o Google disse que não permite qualquer app que incite ódio contra indivíduos ou grupos com base em raça ou origem étnica. Em São Paulo, a Justiça marca o primeiro julgamento de Thiago Brenan, acusado de uma série de crimes contra mulheres. Fala aí, Thiago Muniz. O Tribunal de Justiça de São Paulo marca para terça-feira o julgamento de Thiago Brenan por uma acusação de estupro. O processo ocorre na 2ª Vara de Porto Feliz, região de Sorocaba, interior do estado. Acusado por outros crimes, o homem neste caso responde a uma denúncia de crime sexual contra uma cidadã americana que mora no Brasil. Thiago Brenan está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, desde 29 de abril, depois de ser extraditado dos Emirados Árabes. O Fluminense amarga a primeira derrota na Libertadores e o Inter assume a liderança do Grupo B. Quem tem mais informação pra gente é o Maurício Ferreira. Com os reservas em campo, o Fluminense perde a primeira na Copa Libertadores. Na altitude de La Paz, o time de Fernando Diniz foi batido pelo The Strongest por 1-0, resultado que não foi maior pela atuação do goleiro Fábio, o único titular do tricolor que iniciou a partida. Também fora de casa, o Internacional segurou a vitória sobre o Metropolitanos na Venezuela. Alan Patrick e Luiz Adriano garantiram o triunfo por 2-1, que levou o Inter aos 8 pontos e a liderança do Grupo B. Outros 2 brasileiros entraram em campo pela Sul-Americana. O Botafogo bateu o César Valerro no Peru por 3-2, enquanto o Bragantino goleou o Oriente Petroleiro na Bolívia por 4-0.